Olá, Jamil, boa tarde para você. Adriana, Fábio, boa Boa tarde a tarde. todos. Vamos lá, Jamil, vamos falar do destaque internacional aí, que é justamente o anúncio da Rússia avisando que vai anexar, assina ainda hoje um documento e irá anexar áreas invadidas como áreas do território russo. E isso inclui não só as duas autoproclamadas repúblicas lá de Donetsk e Luhansk, mas áreas que foram invadidas agora nessa guerra da Ucrânia. Só que já teve reação imediatamente, né, Jamil? Já teve reação imediata, Adriana, e de fato, bastante raro você ver o secretário-geral da ONU falando sobre um assunto de uma forma tão rápida e tão imediata e tão dura. O que disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres? Em primeiro lugar, a anexação é ilegal. E aí ele é muito claro que qualquer tipo de anexação por força, ela é ilegal. Em segundo lugar, essa anexação viola a Carta das Nações Unidas e, portanto, a Rússia está violando também a própria Constituição da ONU. E aí ele faz um terceiro ponto, que é o no que se refere aos referendos. Né? Como é que a Rússia fez toda essa história? Ela promoveu uma votação nessas quatro áreas, nessas quatro regiões, que tem basicamente 4 milhões de habitantes, representam aí 15% do território ucraniano, é gigante se você pensar, e aí fez um referendo e o referendo deu positivo. As pessoas querem que aqueles territórios sejam anexados à Rússia. O problema, segundo o secretário-geral, é que você está fazendo um referendo durante um conflito militar naquelas regiões. Ou seja, não é um referendo livre, não é uma condição, vamos dizer assim, idônea. Você não tem a campanha do não, né? Não existe isso. E ela foi feita de uma forma relâmpago, sem qualquer tipo de transparência. A gente não sabe até hoje quantas pessoas de fato votaram, mas a Rússia disse que, olha, o resultado foi positivo, eles querem ser anexados a nós. E agora nós vamos imediatamente anexá-lo. E, portanto, o secretário-geral dizendo que esse referendo também foi legal, ele não expressa a vontade popular. Ou seja, resumindo, a situação é de ilegalidade absoluta e, segundo a ONU, elevando a tensão a um ponto máximo. Por que é tão grave isso? E por que essa anexação eleva a tensão? Primeiro que você tem a confirmação de vamos dizer assim, um roubo de uma parte de um território de um país e que passa a ser de outro país imediatamente. E o segundo ponto, que esse que é a questão fundamental, Adriano, a Rússia desde o começo da guerra diz o seguinte: nós só vamos usar armas nucleares se o nosso território for ameaçado. Mas olha só a situação agora. Agora, esses territórios que não fazem parte da Rússia, agora para os russos fazem parte da Rússia. E agora, o que acontece se, por exemplo, Kiev ou a OTAN tentarem retomar essa área? A Rússia vai usar como desculpa para dizer o nosso território foi ameaçado? Essa é a grande questão agora. E isso, claro, deixa muita gente muito preocupada. E é curioso você perceber como que foi planejado, né? Porque exatamente como você citou, primeiro veio a elevação do tom na escalada das ameaças nucleares. Na sequência, Isso. a tentativa de fazer algo democrático, ouvir a população se quer ser anexada. Só que usa o instrumento do referendo sob uso da força. Quem é que vai votar sob uso da força, sob ameaça de uma guerra, vai votar livremente? E na sequência já anexa. E aí aumenta só o risco do conflito ali piorar. E além de Donbas, ali da região do Donbas, que é Luhansk e Donetsk, as outras duas áreas até então estavam fora da área de influência russa, né, Jamil? Ou pelo menos não tinham uma influência tão grande como essa região do Donbas. Não estavam fora de fato, Adriana. Kherkov, por exemplo, é uma região que, claro, os russos invadiram e agora os ucranianos estavam prestes a recuperá-la. Ou seja, o referendo acontece numa hora em que praticamente a Ucrânia fazia uma contraofensiva para recuperar essas áreas. Então você não tem sequer uma situação de dizer, não, há 10 anos isso é nosso, militarmente não há questão. Não, havia. As questões tinham sido recolocadas porque, claro, a Ucrânia tentava e, de uma certa forma, em algumas situações conseguia algum tipo de retomada daqueles territórios. Como você falou, imagina um referendo. Eu ouvia um colega nosso, jornalista, contando essa história, que basicamente o exército russo, ou a milícia local
que prestava serviço para o exército russo, ia de porta em porta batendo na casa das pessoas, obrigando as pessoas a irem a votar. Agora, você imagina, que situação é essa em que você sabe que do outro lado tem um exército que te mata e mata a tua família, se você não for votar, e se você não for votar, entre aspas, corretamente, na resposta certa. Então, não é uma eleição livre, obviamente, e mesmo se fosse, você não tem o tempo da campanha do não, né? Então, tampouco é correto. E para piorar a situação, você não tem nenhuma transparência em relação à contagem dos votos, quem de fato votou, absolutamente nada. Então, claro, é um esquema, como você colocou, um esquema montado para dizer sim. Esse sim depois é usado pela Rússia para dizer, olha, foram eles que quiseram se anexar a nós estamos só cumprindo esse papel, e agora, ponto final, esses territórios são russos. Essa é, segundo aqui o pessoal na ONU, um dos momentos mais graves dessa guerra desde o seu início. Tá certo, Jamil. Se o mundo permitir, amanhã a gente fala de expectativas para as eleições, até porque tem muitos eleitores brasileiros que votam em vários países no exterior, a gente fala sobre isso. Valeu, Jamil. Sim, com certeza. Boa tarde a todos.